Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, o podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Eu sou Rodrigo Barbosa, especialista e mentor de carreira, e eu tenho um único objetivo: fazer você assumir o protagonismo na gestão da tua própria carreira para que você consiga crescer e se destacar no mundo corporativo. Eu tenho recebido muita pergunta conectada ao tema que a gente vai gravar hoje. Eu tenho trazido centenas de profissionais aqui de muito gabarito, de muito sucesso, de muito crescimento, mas hoje eu vou ser o entrevistado desse episódio. Tem uma pergunta que eu recebo muito em todas as mentorias que eu faço, nas palestras que eu faço, inclusive dentro das minhas próprias redes sociais, que é: Rodrigo, como eu posso me destacar dentro do meu ambiente de trabalho? Só que hoje eu trouxe uma pessoa para me entrevistar. Eu trouxe a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, para que a gente possa conversar sobre esse tema, onde ela vai fazer essas perguntas e a gente vai interagir para que você consiga entender estratégias, táticas, ações práticas acima de tudo, para que você possa aplicar no teu trabalho e conseguir esse destaque, esse protagonismo que tem sido tão buscado e ao mesmo tempo tão difícil de atingir por boa parte dos profissionais hoje no mercado. Seja bem-vinda a mais uma vez no episódio do Profissional Cast, minha gata. Muito obrigada. E hoje falando muito desse assunto e focando nisso também, porque tá quase na metade do ano. O pessoal tá falando assim: ai, como eu queria me destacar, como eu queria me sobressair esse ano 2024 e ainda não saiu da inércia. Então, a gente vai trazer esse assunto justamente porque ainda dá tempo, são 6 meses. E uma coisa que a gente tava conversando também sobre isso é que é muito fácil se destacar no mercado de trabalho. Para quem sabe. Você até me falou isso, assim, essa semana. É muito fácil. Porque não é porque as pessoas são ruins. Não, mas porque o pessoal faz muito do mesmo. Então, coisas que vão diferenciar você, pontos aqui que a gente vai abordar, que eu vou fazer perguntas, que hoje eu sou a host, eu vou perguntar, que é umas coisas assim que eu juntei de alguns profissionais. E que fazem você rapidamente ser visto de uma forma diferente. Então, dá tempo de ainda ser promovido esse ano, dá tempo sim de ainda se destacar, de ser com visto certeza pelo pessoal que a gente chama da matriz, pessoal que você quer que seja visto. E a primeira pergunta é: um grande momento de exposição é uma reunião de trabalho, onde tem equipe, onde tem chefia, liderança, tem gente vendo de fora com reunião online. Como se destacar em uma reunião para pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, porque ali ficam com medo de falar besteira, mas também para pessoas que falam demais e podem acabar exagerando. Então, como ter essa balança e como se destacar nessa reunião? Como se destacar numa reunião do trabalho? Esse aqui tem 2 momentos muito práticos que a gente pode trazer. De uma forma é quando você está apresentando, quando você é o apresentador da reunião. O que é que você precisa fazer? Comunicação clara, simples, assertiva e objetiva. Eu uso uma estratégia que eu chamo de estratégia CAVO, C-A-V-O. Você precisa, numa apresentação, gerar esses 4 sentimentos e visões para as pessoas que estão te assistindo. Primeira coisa, gerar conexão. Como é que você consegue gerar conexão com as pessoas quando você está apresentando? Contando a tua história ou falando sobre alguma dor, desejo ou dúvida que a plateia tem, que você vai conectar ao longo da tua apresentação. A segunda coisa é quando você traz autoridade, ou seja, conexão à autoridade. O que é que significa isso? As horas que você investiu, os dados que você apurou, a trajetória que você conquistou, os resultados que você conseguiu trazer. Essa é uma forma muito prática quando você está apresentando, que é: primeiro você conecta, depois você traz a tua autoridade sobre aquilo que você vai falar. A terceira forma é venda. Isso eu estou falando de uma big idea, eu estou falando de um projeto, eu estou falando de uma solução, qualquer coisa nesse sentido. Você tem que vender aquilo dali. Não necessariamente é um produto, mas aquele conteúdo que você vai trazer é uma venda. E como é que você faz isso? De maneira objetiva, assertiva. De maneira prática, Rodrigo. Dividindo em o quê, por quê e como. O que é que você vai apresentar, por que você vai apresentar, como as pessoas vão precisar conduzir a partir dali. E o último ponto é objeção. É natural que numa apresentação que você tenha dentro do teu ambiente de trabalho vão surgir possíveis dúvidas, desafios, questionamentos. E você já tem que pensar, antes de apresentar, quais são as possíveis objeções para você antecipar. Por exemplo, será que isso realmente funciona? Será que isso funciona dentro desse contexto que a gente está? Você já tem que pensar nisso antes de apresentar para conseguir se destacar. Agora, como se destacar numa reunião de emprego, na verdade, uma reunião de trabalho, né? Como se destacar numa reunião de trabalho, você não sendo o apresentador? É simples, através de perguntas inteligentes, utilizando palavras-chave. Por exemplo, você pode falar o seguinte: excelente esse ponto que você trouxe.
Um outro ponto de vista que eu considero é se a gente analisar estrategicamente, ou se a gente analisar o diagnóstico, ou se a gente analisar o planejamento, ou se a gente priorizar esse e esses tópicos. Ou seja, você levanta a sua mão, cria rapport primeiro com quem está apresentando e depois você faz uma pergunta inteligente posicionando uma palavra-chave. É algo prático, mas geralmente quando as pessoas estão na reunião elas ficam com medo de fazer isso porque elas não sabem como fazer. Acabei de trazer um exemplo super prático. Primeiro, elogia quem está apresentando, cria rapport. Segunda coisa, faz uma pergunta, não uma afirmação. Como é que você começa fazendo isso? E se, talvez, eu acredito que existe esse outro ponto de vista, por quê? Você vai mostrar algo novo para quem está naquele ambiente. E aí você conecta uma palavra-chave. E essa palavra-chave a gente pode considerar aqui algumas formas, né? Já até uma pausa aqui. Pega um papel e pega a caneta que hoje esse episódio não é simplesmente para você ouvir não, tá? Esse episódio é realmente para você aprender a anotar para aplicar, porque aí sim que você vai conseguir se destacar. Então você vai utilizar uma palavra-chave. Estratégia, diagnóstico, planejamento, execução, prioridades. São todos termos que te posicionam de uma forma diferente no ambiente de trabalho. Porque geralmente as pessoas não fazem perguntas nesse nível. Geralmente as pessoas fazem perguntas muito óbvias ou desconexas com aquilo que tem sido como pauta numa reunião. Então eu trouxe esses dois exemplos. Como se destacar sendo um apresentador, comunicação direta, objetiva e clara, e como se destacar na reunião sendo participante, através de perguntas inteligentes utilizando palavras-chave. E às vezes é bom, às vezes não, né? Sempre é bom você saber do assunto que vai ser tratado para também fazer pergunta que não seja tão, assim, tão boba assim, né? Principalmente, eu acho, como eu tinha perguntado para pessoas que não gostam de se expor tanto, aí elas têm que fazer, peraí, então vou me preparar para esse momento para eu fazer perguntas mais inteligentes ainda. E outra coisa que você falou do cavo, o momento de conexão, que é o momento inicial daquela quebra de gelo, é muito importante para você ganhar autoconfiança. Porque Total. se você vê um ambiente pesado, todo mundo assim, só lhe avaliando, lhe julgando, você também fica assim, né? Tipo assim, você não se fica à vontade no ambiente. Eu já passei por isso e realmente essa quebra de gelo vai fazer toda a diferença para o caminhar do resto da reunião. Foi legal esse ponto que você trouxe, que a conexão ela pode vir através da história, a conexão ela pode vir através do mapa 3D, né, do desejo, dúvida do público, ou pode vir através de uma quebra de gelo. Sim. Ou seja, para que você faça as pessoas sorrirem, ou faça as pessoas se conectarem com você através de uma quebra de gelo. E é importante tanto para o público que está te assistindo, quanto para você que está apresentando, para se sentir mais leve ali durante aquele momento. E até que ponto esse destaque é saudável? Por exemplo, muita gente fala, ai meu Deus, eu fiz um projeto, eu tive um resultado, fiz uma coisa muito top. Mas tem vergonha de botar uma foto no LinkedIn, tem vergonha de falar pro chefe, não, deixa eu fazer escondido que um dia ele vai ver, um dia ele vai perceber. Então, assim, até que ponto essa humildade demais é boa ou a exposição demais também? Qual é o equilíbrio aí? Como é que se expõe? Para mim é muito nítido. Para determinadas posições não adianta você entregar alta performance. Você precisa, além de entregar alta performance, compartilhar e se posicionar. E você precisa, para se destacar hoje no mundo corporativo, independente se você é mais tímido, se você é mais expansivo, você precisa expor. Porque hoje, na correria que tem sido o dia a dia de trabalho, nem todo mundo consegue ver aquilo que você está fazendo. Ou seja, a responsabilidade é tua, inclusive para o teu líder imediato, de expor para ele toda a construção que você tem feito. E eu falo que existem 3 níveis de você expor de maneira positiva e saudável o teu trabalho para as pessoas no teu ambiente de trabalho. Primeiro, microexposição, você com a tua gestão. Qual o perfil da tua liderança? Ele valoriza estratégia? Entrega para ele um plano estratégico. Ele valoriza plano de ação prático? Entrega para ele um plano de ação prático. Ele valoriza planejamento? Mostra para ele um planejamento. Ele é analítico? Entrega para ele uma análise de resultado. Essa exposição é você fazer alguma coisa que a tua liderança não espera e que vai surpreender porque ele valoriza. É algo simples. Uma outra forma é você com a tua equipe. Qual foi a última vez, por exemplo, que as pessoas costumam chegar e falar o seguinte, ó, time, deixa eu dividir com vocês algo que está funcionando aqui comigo. Ou time, deixa eu compartilhar com vocês algo que não está funcionando para eu pedir ajuda de vocês. Isso é exposição. Agora, o que vai te gerar uma promoção, um destaque, um crescimento, é quando você leva algo que eu conecto como macroexposição. Passa pela tua gestão, chega à tua equipe e vai para além da tua equipe. Como é que precisa fazer? Algo que tem alto impacto, alta exposição e alta valorização pela tua gestão e pela organização.
Ou seja, é só você para agora e pensa. Quais são os principais desafios da minha empresa? Quais são as cobranças mais repetidas no dia a dia? Quais são os problemas que a gente precisa resolver? E aí você desenha um projeto, um plano de ação, uma apresentação, uma proposta, que isso vai gerar microexposição, exposição e macroexposição. E que resposta pode dar para aquelas pessoas, os pares, que digam assim, só se acha, só tá se amostrando, só tá se gabando, querendo, chama babar o ovo do chefe? O que é que a gente pode dar de resposta nesse sentido? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente acredita que para crescer em grandes empresas a gente precisa simplesmente crescer para cima. Ou seja, fazer as pessoas de cima ficarem satisfeitas com o nosso trabalho. Na verdade, eu acredito que é um posicionamento 360. O que é que significa isso? Você precisa entender o que as pessoas que estão abaixo de você esperam e valorizam que você faça. Por exemplo, direcionamento e entrega de solução. As pessoas que estão ao teu lado, a única coisa que elas esperam é colaboração. As pessoas pecam porque elas querem se destacar muito para cima, mas elas não têm colaboração para os lados. E aí os pares ficam incomodados com esse destaque. Por quê? Essa pessoa sempre se destaca para cima, mas ela não colabora quem está do lado. E algo que eu recomendo, assim, que os profissionais façam é valorize as pessoas que estão abaixo, estou falando hierarquicamente, não a nível de posição, enfim, mas dentro de uma estrutura. As pessoas estão ao lado, seja os teus pares ou outras áreas, que são colaboração. É colaboração que elas esperam. E acima de você, o que é que eles esperam? Autogestão e entrega de resultado. Então, quando você constrói esse posicionamento 360, a chance de você desagradar as pessoas é muito pequena. Eu vou contar uma história. As pessoas passam a torcer por você, né? Total. Em vez de ficar culpando. Total. Eu vou contar uma história muito legal que aconteceu comigo e que não foi o meu chefe que me promoveu. Os meus pares me promoveram no meu trabalho. Eu não acreditava que isso fosse possível, mas teve uma situação onde o meu chefe chegou numa reunião onde estavam eu e todos os meus pares e falou: Rodrigo, eu não vou te promover para essa vaga. E todo mundo ali acreditava que eu seria o promovido para a vaga. O que é que aconteceu? Os meus pares, ao final do dia, se reuniram, barraram o meu chefe, o nosso chefe, né, de ir pro happy hour, que era muito comum eles irem. O nosso chefe sempre ia pro happy hour com a gente. Eles barraram e falou o seguinte: chefe, hoje o happy hour é nosso. E eles passaram o jantar inteiro conversando o seguinte: como a gente vai promover o Rodrigo amanhã? Eu nunca imaginei que os meus pares pudessem me promover. Mas no outro dia, o chefe chegou na reunião e falou o seguinte: gente, agora a gente vai falar sobre esse tópico. E uma das pessoas que estavam lá falou o seguinte: não, a gente vai falar sobre a promoção de Rodrigo. Se você não promove o Rodrigo, você não está promovendo a gente. Se você promove o Rodrigo, você está promovendo a todos nós. E o ponto que eu trago de reflexão para quem está nos ouvindo é: se hoje você fosse questionado por um par teu, se você merecia ser promovido, será que essa pessoa seria promovida? Será que você hoje, se eu ligasse agora, pegasse o telefone e falasse o seguinte: passa um telefone de um par teu, um colega de trabalho, deixa eu ligar para ele, fala o seguinte: alô, tudo bom? Fulano ou fulana merece ser promovido agora, sim ou não? O ponto que eu quero trazer de reflexão é que eu jamais esperava que isso fosse possível. Ou seja, eu não fiz a construção falando o seguinte: eu vou me conectar com os meus pares para ser promovido. Não. A única coisa que eu tinha era um lembrete no meu celular para que era eu e mais 8 pares nessa equipe. Um lembrete no meu celular para todas as semanas eu ter um momento individual com 2 deles. Ou seja, todos os meses eu tinha um momento de conexão, geração de confiança com os meus pares. E foram eles que me promoveram. E eles percebiam que não era uma coisa forçada, nem, assim, não era uma coisa, como é que eu posso dizer, de mentira. Porque senão eles não fariam isso. Você percebe facilmente quando a pessoa você não dura muito tempo quando você é de mentira, né? Então eles fizeram isso. E como fazer um networking, já que a gente tá falando desse assunto de relacionamento, de exposição, como fazer um networking de uma forma mais fácil? Porque às vezes é difícil, você fala, meu Deus, é difícil o networking, é difícil você se conectar com as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão tão corridas no seu que é difícil. Como fazer de uma forma mais prática e saudável, como a gente fala, sem ser interesseiro, mas também entregar uma coisa interessante para os outros? Networking é igual a servir. Construir networking no ambiente de trabalho significa você servir as pessoas dentro do teu ambiente de trabalho. Mas as pessoas confundem de ser interessante e interesseiro e ao mesmo tempo sobre ser intencional. A construção de network ela precisa ser intencional. Você precisa mapear as pessoas que você precisa se conectar e construir network no teu ambiente de trabalho. Eu vou contar uma outra história.
Teve uma mentorada que chegou pra mim e falou o seguinte: Rodrigo, eu quero assumir uma posição de diretor aqui, mas eu sinto que eu não tenho todo mundo a meu favor. Eu virei e perguntei pra ela: quem são todas as pessoas que são influenciadoras ou embaixadoras na tomada de decisão do teu crescimento? Lista todas essas pessoas e agenda um momento individual com cada uma delas. Ou seja, isso é intencional, sim ou não? Sim. Total. Total. Intencional. Só que o ponto é, personaliza isso. Algumas pessoas profissionais você vai chegar e vai falar o seguinte: cara, eu te admiro pra caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja muito sincero comigo. Se você fosse me resumir em uma palavra profissionalmente, qual seria? Pra você ter um feedback sobre isso. Pra outras pessoas, fala o seguinte: eu te admiro muito, o teu crescimento aqui é incrível. Eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Qual seria a tua recomendação pra eu aplicar na minha carreira pra eu conseguir me destacar aqui? Ou seja, você vai personalizando isso. E aí você tem que ser intenso. Eu trouxe o exemplo. Eu fazia isso uma vez por semana com 2 pessoas. Ou seja, era 10, vamos supor, eu investia no máximo 1 hora por semana em estabelecer conexão e networking. Uhum. E oferecendo ajuda, oferecendo também aquele negócio, não só Servindo. forçando. Uhum. Um exemplo prático. Alguns eu ligava e falava o seguinte: vem cá, eu separei esse tempo pra te ajudar. Eu tô vendo que tu tá com um desafio nesse ponto. Eu falei, eu vou investir um tempo em ajudar você. Quais são os pontos que tá mais difícil pra você e que talvez eu consiga te ajudar? E às vezes também ninguém procura saber muito como o líder tá. A gente procura saber dos mentorados não, dos liderados. Mas o líder não. Então você que é líder, ligar para outro líder para saber como é que ele tá, às vezes a coisa de família, uma coisa pessoal também é bem legal, né? Você cria uma coisa ali além do profissional. É porque a posição de liderança ela é muito solitária. O líder ele não pode desabafar com muitas pessoas. O líder ele não pode se queixar para a própria equipe. Ou seja, quanto mais você vai crescendo, mais a capacidade de autoliderança você tem que aplicar. E é mais difícil você compartilhar os desafios. Só que quando você está ao lado de pessoas mais leves, que você pode confiar, que você sente que essas pessoas estão ali genuinamente para te ajudar, isso fica muito mais confortável e você divide essa carga. Então eu entendi desde sempre, eu falo o seguinte: eu preciso servir as pessoas. E assim, eu faço isso até hoje, né? Acho que de tanto eu servir, eu consegui o crescimento que eu tive e eu escolhi que o meu único trabalho a partir dali seria servir. Então o meu trabalho hoje é servir. O meu resultado hoje é fazer as outras pessoas terem resultado. E quando eu vejo os profissionais que possuem mais network, para e pensa. As pessoas que você conhece ao teu redor, que você olha para ela e fala: esse cara é bom no network. Para e pensa. Esse cara ele serve o tempo inteiro as outras pessoas. E as pessoas se conectam com ele. Então, networking para mim é servir. Se você quer aumentar a tua influência, tua conexão com as pessoas no ambiente de trabalho, sirva essas pessoas. Agora, não é servir todo mundo da maneira igual. Não é igualdade, é equidade. Ou seja, você personalizar esse serviço, essa servidão, de acordo com aquilo que as pessoas valorizam. Joia. A gente já passou por reunião, exposição, por networking e eu queria falar agora sobre brilho nos olhos. Por quê? Eu lembro que quando eu fazia processo seletivo, toda vez que eu ia fazer um processo seletivo, você falava brilho no olho. Tipo assim, antes de entrar na reunião, brilho no olho, brilho no olho. Por quê? Você vai estar mostrando para o profissional que está entrevistando, para o RH, que você quer aquilo, que você está disposto, você vai se destacar mediante os profissionais, né? E por que a gente perde o brilho no olho quando está no trabalho? Porque a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, parece que aquela conquista muito incrível que foi no primeiro dia de trabalho já não é mais a mesma coisa. Como manter esse brilho no olho no dia a dia e como, assim, com isso me destacar. Porque você vê, caramba, aquele cara é apaixonado pelo que faz. Eu vejo você é apaixonado por cuidar de gente. Então, assim, a pessoa se inspira e admira isso. Então, como não perder o brilho no olho para também ser visto pelos outros? Eu sou tão apaixonado pelo que eu faço que eu tô esperando um mentorado responder um retorno de um processo seletivo de transição de carreira e eu tô com a cabeça um pouco nesse retorno. Mas é interessante essa reflexão que você trouxe, porque muitas vezes a gente entra no trabalho com um brilho gigante, né? E se destaca por isso no processo seletivo. Mas quando chega lá, o pessoal vê que não era isso. Era só pra conquistar a vaga, digamos assim. E aí você entra, é um sonho que você tem, entrar naquela empresa, entrar naquele mercado, ganhar aquela remuneração e no dia a dia você vai perdendo o brilho no olho, porque aquilo vai se tornando comum e normal. Só que o brilho no olho, ele não tá só as pessoas olharem realmente o teu olho brilhando.
O brilho no olho tem uma mensagem muito forte por trás, que é a energia que você coloca naquilo que você faz, a empolgação que você coloca naquilo que você faz. Vamos dizer assim, é você transmitir para quem está ao teu redor falando o seguinte: essa pessoa está feliz, está motivada, está com brilho no olho naquilo que está fazendo. E o destaque no ambiente de trabalho tem tudo a ver com isso. Porque eu consigo perceber se o meu colega de trabalho ele está feliz ou triste naquele dia de trabalho. Consigo perceber. Eu não preciso ser da alta liderança, eu não preciso ser especialista em comportamento humano para eu saber se aquela pessoa está com brilho ou não no olho. Óbvio, algumas pessoas têm a característica de fazer isso com mais naturalidade. São energias mais altas, são realmente muito animadas. A gente vê isso dentro do nosso próprio negócio, né? Tem pessoas que eu chego lá para trabalhar e a pessoa tá cantando, vibrando. Tem pessoas né, aqui, Ana? né? Vibrando, cantando no começo do trabalho. Ou seja, essa pessoa tá com energia lá em cima. E tem outras pessoas com a característica de ser um pouco mais reservada, ser um pouco mais na dela. Mas é perceptível e possível entender quem tá com brilho no olho. E aí, pensa comigo. O destaque, ele vem por você fazer o básico ou por você fazer além do básico? O destaque, ele vem por energia alta ou energia baixa? O destaque, ele vem pela empolgação alta ou empolgação baixa? Então, o brilho no olho, desde a seleção até a tua promoção, ou seja, tem um caminho de destaque depois que você está dentro da organização, é algo fundamental. E um ponto importante, sabe por que as pessoas perdem o brilho no olho? No dia a dia do ambiente de trabalho? Porque elas acreditam que elas trabalham para o outro, onde na verdade elas trabalham para elas próprias. E elas acreditam que por trabalhar para o outro, eu não estou muito feliz, eu não estou muito motivado, eu vou fazer o básico. Onde o brilho no olho fala o seguinte: eu trabalho para mim, na empresa tal. Então, se eu perco a minha energia, se eu perco a minha empolgação, sou eu que me prejudico. As pessoas não têm essa visão. E por delegar essa motivação e brilho no olho, isso vai se perdendo ao longo do tempo até você entrar no piloto automático, que é o grande inimigo do destaque, né? A gente está falando sobre destaque no ambiente de trabalho. Qual é o grande inimigo? Piloto automático, que é você entrar na segunda-feira, apertar um botão, fazer o mais do mesmo, contar os teus horários, fazer simplesmente aquilo que é te pedido, ou nem sempre aquilo que te pedem. Na sexta-feira, desligar esse botão e quando toca a música do Fantástico, aquela frustração novamente. Então, na minha visão, o brilho no olho vem primeiro de você ter clareza que você trabalha para você. Segundo, que você é o único limite do teu crescimento profissional. E terceiro, que o teu trabalho é um lugar para você realizar os teus sonhos. Salário, remuneração, posição é consequência. A realização está em todo dia. Não está na chegada de uma posição, não está no reconhecimento, mas está em todo dia você ir lá e se realizar com aquilo que você faz. E qual a importância de tudo aí? Você falou de um planejamento, de um bom planejamento pessoal para que a semana dê certo e eu consiga me destacar. Por exemplo, uma prática que você exerce lá dentro do escritório é a reunião com você mesmo. Toda manhã, na segunda-feira, faça a reunião com você mesmo. Check-in, check-out. Então, assim, qual a importância disso e quais as estratégias que você quer passar para o pessoal sobre isso também? Sobre se reunir com você mesmo para gerar uma semana de alta performance, digamos assim. Na minha opinião, todo profissional que tem bom gerenciamento do tempo, ele tem reunião com ele mesmo. Ele define as próprias prioridades e ele avalia como é que tem sido a construção do próprio trabalho. O gerenciamento do tempo, na minha opinião, ele é quase tudo. Porque qual é o principal recurso que a gente tem no dia a dia de trabalho? É o nosso tempo. É o tempo que a gente investe nas coisas que geram realmente resultado. Sabe quanto tempo é necessário para você ser promovido por semana? As pessoas pensam, é o tempo inteiro. Não. Se você investe 1 hora por semana para pensar em como ser promovido, você já está na frente de 99% dos profissionais do mercado, porque eles não param para pensar nisso. Se você investe 15 minutos por semana para pensar o seguinte: o que é que a minha liderança valoriza? Como é que eu posso surpreendê-la? Quantos fazem isso? Pouquíssimos fazem isso. Então, o gerenciamento do tempo, eu tenho algumas regras, né? Eu estabeleço isso para todo mundo que trabalha comigo, as pessoas que estão na minha mentoria. Para mim é básico. A primeira coisa que você tem que fazer é o planejamento da tua própria rotina. Que, na minha opinião, o principal recurso no dia a dia de trabalho para se destacar é o teu tempo. E a maneira que você administra esse teu tempo é a maneira que você vai conseguir antecipar o teu destaque. O que é que você precisa fazer? Dividir as tuas atividades em 3 níveis. Atividades nota 7, ou seja, baixo impacto, exposição e baixa valorização pela tua gestão. Não precisa tirar 10, gente. Você não precisa tirar 10 em tudo no trabalho.
Não busque tirar 10 em tudo no trabalho, que é o caminho do sucesso para o fracasso. Você não consegue. E aí você se frustra. Algumas coisas são nota 7, algumas coisas nota 10. E 3 coisas apenas é a nota 11, ou seja, acima da expectativa. E é isso que vai te fazer se destacar e crescer no teu trabalho. E os profissionais não têm essa visão. Quando eu falo nota 10, médio impacto, exposição e valorização. E notas 11, alto impacto no negócio e na equipe, alta valorização pela tua gestão e alta exposição na organização. Quando você divide as tuas atividades nesses 3 níveis e monta um planejamento de rotina para todas as semanas repetir a tua rotina naquilo que vai te fazer gerar mais resultado, a chance de você se destacar é muito mais rápido. Rodrigo, por quê? Porque quase ninguém faz isso. Então, quando você me pergunta, Rodrigo, é fácil ou difícil você se destacar? Na minha opinião, por toda a minha trajetória e daquilo que eu acompanho, dos milhares de profissionais que eu já acompanhei, é fácil. Porque quase ninguém faz. Que é difícil sair da mesmice. As pessoas não querem sair da mesmice, né? E aí uma desculpa que eu ouço muito é, Rodrigo, eu não tenho tempo. Rodrigo, você não tem noção de tudo que eu tenho que fazer. Rodrigo, eu não vou fazer mentoria agora porque eu não tenho tempo. E aí eu penso comigo, né? Se você entrasse na mentoria, você vai entender como administrar melhor o teu tempo. Para ter o resultado que você quer em bem menos tempo daquilo que você imagina. Por quê? O gerenciamento do tempo é algo que a gente não aprende. Também não dá para culpar todo mundo. Onde é que a gente aprende a gerenciar o nosso tempo no trabalho? Não aprende. No dia a dia, levando a japada. Quantos líderes param com a gente e falam o seguinte, você precisa gerenciar o nosso trabalho. Quantos líderes param e constroem a rotina que a gente tem que seguir? Quantos líderes fazem isso? São poucos. Então, é difícil mesmo. Só que esses caminhos que eu estou compartilhando aqui de, primeiro, divide as tuas atividades em 7, 10 e 11. Segundo, faz a matriz da produtividade, que é delegar, planejar, priorizar e eliminar. Depois, monta o teu planejamento de rotina. Segunda-feira, 9 da manhã, o que é que você faz? 10 da manhã, terça-feira, 15 horas. Então, a minha rotina é sempre fechada. E o Big Win, que é que ele interfere também para se destacar? Esse é um ponto chave. E o que é o Big Win, na verdade? Big Win é o seguinte, é legal você falar check-in, check-out. Todo profissional deveria fazer isso. Começo da semana, você começa como a semana? Reunião com você mesmo. Quais são as 3 a 5 prioridades da semana e quais são os Big Wins diários. O que é que significa Big Win diário? Qual é a grande entrega que você tem que fazer naquele dia? Onde você não pode falhar. Eu chamo isso de Big Win. E a gente fala de grande entrega, mas que é ligada aos 7, 10 e 11. Né? Grande entrega na sua percepção, mas que vai gerar impacto para quem merece ver aquilo, né? Seria grande entrega. É porque os profissionais falham que ele fala o seguinte, Rodrigo, eu estou trabalhando muito e não estou sendo reconhecido. Por quê? Porque você está fazendo o que você valoriza. E esse é o caminho mais demorado para o destaque. Você tem que fazer o que a tua liderança valoriza e que a empresa precisa. Tanto que o livro que a gente vai publicar é o profissional que as empresas procuram e precisam. Está em extinção esse profissional. E o Big Win é o qual é a entrega na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Rodrigo, uma grande vitória por dia. Já imaginou 20 no mês? Já imaginou 240 no ano? É absurdo. Quantos conseguem fazer isso? Então eu estou simplificando. E o check-out da semana é você olhar para a tua semana e falar o seguinte, o que foi positivo na minha semana? O que poderia ter sido melhor? O que fazer diferente na próxima? É simples, o impacto é gigante. Joia. A gente falou muito sobre coisas práticas do dia a dia, de reunião, networking, tudo. E eu queria falar agora sobre comportamental no sentido de posicionamento e vestimenta. Como impacta isso no seu destaque também no trabalho? Por que eu anotei essa pergunta aqui? Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar aos 18 anos na Baterias Moura, era estagiária, e eu percebi, depois de um tempo, ouvi comentário de que eu me destacava também pelo posicionamento, a forma de vestimenta. Conversa é essa. E era uma coisa que pra mim era besteira, porque primeiro trabalho, primeiro emprego da minha vida. Aí fui toda empolgada no shopping, aí vou poder me vestir com aquelas roupinhas de gola, essa daqui também de gola, tudo. A gente foi na Zara, sei lá, comprou umas 3 blusinhas, calças com sapato, salto alto. Então, empolgadíssima, porque pra mim era normal, era o dia a dia. E quando chega lá, isso eu vim descobrir um ano depois, assim, que me destacava até por causa dessa bobeira na minha cabeça, porque eu me sentia bem fazendo isso. Então,
qual a importância do posicionamento da pessoa, como a pessoa se veste para gerar aquele primeiro impacto? Tu fala uma frase que você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? Quem ouviu muito rápido não vai entender, mas você fala essa frase. Então, como a gente pode trazer isso para destaque também hoje em dia? A forma que você vai, chega no trabalho, você já não tá mais com brilho no olho, reclamando. Então, assim, o que é que isso interfere? Tá, primeiro, a frase é: você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A impressão que as pessoas têm de você é você que transmite. Então, cuide da impressão que você passa. Sobre a vestimenta no trabalho, o impacto grande disso foi meu pai, né? O impacto grande disso foi meu pai. Por quê? Meu pai me ensinou o seguinte, ele falou: você tem que pegar pelo menos, uma parte da tua remuneração por ano para que você invista naquilo que você vai investir ao longo do ano. E ele tinha um hábito de, no final do ano, recebendo o 13º, por exemplo, ele ia no shopping, escolhia lá as lojas. Eu lembro, a loja que ele escolhia lá em Recife, na época, era Crawford e Vila Romana. Eu não sei se era Vila Romana, eu acho que era Vila Romana, não. Vai propaganda aqui. Não, era Crawford, né? Crawford. Ou era Aramis, não lembro. Mas era uma dessas, ele vestia social, né? E ele comprava 8 a 10 camisas, 2 a 3 calças, 1 ou 2 cintos. Todo ano ele fazia isso. E eu acompanhava ele, né? Na minha adolescência, eu ia junto com ele. Então, depois que eu comecei a trabalhar, eu fiz a transição para ganhar uma remuneração maior. E eu sempre me vesti falando o seguinte: como é que eu me visto de acordo com o próximo nível que eu quero chegar? Isso foi sempre muito claro para mim. Eu via meu pai fazendo aquilo. Eu falei: como é que eu me visto do jeito que o próximo nível que eu quero chegar? Um profissional mais sênior. Eu sempre tive a cabeça do seguinte: eu, na minha cabeça, né, sou muito novo, eu não consigo mudar muita coisa, mas a maneira que eu me visto transmite um posicionamento e uma seriedade que eu quero que as pessoas enxerguem em mim. Até hoje, né, as pessoas geralmente falam que eu tenho, desde sempre, a idade maior do que a idade que eu realmente tenho. Por quê? Tem tudo a ver com o meu posicionamento. Então, a maneira que você se veste é o posicionamento que você gera. As palavras que você usa é o posicionamento que você gera. A maturidade que você transmite no teu trabalho é o posicionamento que você gera. Mas a maneira mais simples é através da comunicação. O posicionamento tem a ver com as competências que você desenvolve, a comunicação que você transmite e o conhecimento que você tem, além da vestimenta que você usa. Insere também inteligência social nesse meio aí, que acho que seria importante. Então, assim, primeiro, competências. É muito simples. Para e pensa, quais são as competências que eu tenho para o meu próximo nível? Rodrigo, não sei responder. Pergunta quem está lá. Quais são as 3 a 5 principais competências que você precisa no teu dia a dia? Opa, já aplica isso, já guarda. Comunicação, pega essas competências e começa a utilizar dentro da tua comunicação como palavras-chave. Por quê? As pessoas vão pensar, ele já pensa e fala como alguém que já está na próxima posição. Como é o nome disso? Posicionamento. Terceiro, conhecimento. Quais são as principais atividades? Qual é o comportamento das pessoas que estão nesse cargo? Reflete, começa a replicar isso. Gente, você não precisa ser genial. Você não precisa saber de tudo. Muita coisa você precisa simplesmente repetir ou modelar das pessoas que estão tendo o resultado que você quer chegar. E aí a vestimenta. A vestimenta tem tudo a ver. Porque primeiro as pessoas veem, depois elas te escutam. Então a maneira que você se veste constrói um posicionamento na cabeça das pessoas. Então assim, é o que eu falo, eu brinco muito nos meus eventos. A minha preferência é que eu tivesse moletom. Amo usar moletom. Morando aqui em São Paulo, então, no frio, mas eu sei que não é a vestimenta ideal para eu construir uma primeira impressão de alto impacto. Verdade. Uma coisa, eu tava vendo aqui minhas perguntas, eu lembrei que eu esqueci de perguntar sobre um fator que eu acho que traz muito destaque, que é o fator surpresa. O que é o fator surpresa? Você vai explicar pra gente, mas assim, eu acho que é o diferencial que mesmo quem tem vergonha, mesmo quem acha que tá se expondo muito, que, ai meu Deus, o pessoal vai pensar alguma coisa em mim, o fator surpresa eu acho que é diferencial. O que é o fator surpresa e como aplicar? O que é o fator surpresa? É você fazer alguma coisa que a tua liderança não espera, que não te pediu e que vai se surpreender se você entregar para ela.
Como é que eu costumo fazer isso? Antes de entregar algo surpresa, eu costumo alinhar as expectativas com a minha liderança. Gente, é fácil se destacar. Estou repetindo isso. O que é que eu tenho que perguntar para a minha liderança? Primeiro, o que você valoriza? Quais são as principais prioridades para o meu trabalho? Quais são as competências que você acredita que são as principais para eu exercer minha posição? E o que é que você espera de mim? Quando você faz essas perguntas, é muita informação que você vai ter que eu sei que a maioria dos profissionais do teu ambiente não vão ter. Você pega essas informações e fala, ele valoriza isso. Aí a segunda coisa que você faz, você olha o calendário de trabalho da empresa. Quais são os momentos no ano onde tem maior concentração, exposição, cobranças, reuniões? Eu olhava o calendário do ano e falava o seguinte, existem 3 principais momentos no ano. Vou trazer um exemplo. Reunião de convenção nacional, estou falando de reunião de apresentação de plano, reunião geral da empresa, onde vai ser construído e mostrado ou os resultados ou o plano para o próximo ano. Esse é o momento. Outro momento, reunião da alta liderança. Outro momento, reunião da minha equipe. Outro momento, reunião com o meu chefe. Ou seja, eu tinha esses 4 momentos como momentos chaves. O que é que eu fazia? Uma semana antes desses momentos, eu construía algo que tinha alta valorização para minha gestão, que eu já tinha perguntado, alta exposição, porque eu fazia a leitura do cenário da minha empresa e tinha alto impacto no negócio. Para alguns chefes, eu entregava uma análise de resultado. Para outros chefes, eu entregava um planejamento estratégico. Para outros chefes, eu entregava uma construção de um projeto. Para outros, eu entregava um script de vendas inovador. O que vai depender aqui é de acordo com a tua liderança. Eu já consegui promoção fazendo isso com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses. Eu tenho feito os profissionais conseguirem objetivos em menos de 6 meses, vários. Simplesmente conectando todos esses pontos e surpreendendo a liderança. E aí eu pergunto, quantos profissionais param e pensam, como eu posso surpreender o meu gestor? Quais são os principais momentos no ano? Como é que eu faço essa entrega? É simples. Quanto tempo você investe para isso? 30 minutos ou 1 hora por semana. As pessoas pensam, eu preciso me matar de trabalhar para eu ser promovido. Não precisa. Você precisa ser estratégico, intencional e assertivo. Esse é o caminho. Uma última pergunta que eu quero fazer, depois eu vou deixar você à vontade para dar algum questionamento sobre destaque. Seria sobre a integridade e ética no ambiente de trabalho. Como você pode se destacar também sendo uma pessoa assim? Por que eu também estou perguntando isso? Porque na minha época do meu trabalho, nessas outras empresas aí que eu citei, eu me tornei a posição de confiança do diretor, ficava trabalhando mais ao lado Muito rápido você deles, atingiu isso. porque não era uma coisa negociável. E eu percebia isso. Era visível através do posicionamento, do comportamento, tudo, que não era tanto de confiança que poderia confiar coisas até pessoais, mas também questão de forma de posicionar, que não ia abrir mão de quebrar valores. Por que a pessoa pode se destacar por causa disso? Porque, infelizmente, tem muita gente disposta a fazer tudo para se destacar e crescer. Tem muita gente disposta a escolher o atalho ao invés de uma construção de uma carreira sólida. E às vezes, nem deitar a cabeça no travesseiro tranquila, mas eu vou ganhar minha promoção de qualquer jeito. Tem muita proposta que a gente recebe no dia a dia de trabalho, eu vou citar alguma. Teve uma época que eu estava como comprador de uma indústria. Essa foi complicada. E eu comprava de um parafuso a um caminhão. Ou seja, eu comprava quase tudo, né? Eu tinha um chefe, que era o gerente de compras na época, e eu recebia as solicitações. Então eu comprava parafuso, eu comprava insumo, eu comprava matéria-prima, material de escritório, veículos, coisa para fábrica. Então era diversas coisas. Teve uma vez que eu recebi uma ligação. Isso depois do horário. E era um fornecedor. Oi, Rodrigo, tudo bom? Eu disse, opa, tudo bom? Como é que você tá? Ele falou, eu tô te ligando para te fazer uma proposta irrecusável. Eu falei, mas tu não já mandou a tua melhor proposta? Você falou que aquela era a tua melhor proposta, aquela cotação que você me enviou. Falou, mas faltou um detalhe, Rodrigo. Eu disse, qual? Os teus 10%. Eu disse, eu não entendi. Ele disse, todas as compras que você fizer aqui, 10% da compra que você fizer, vão direto para tua conta. Conta pessoal, né?
Eu não acreditei que eu estava recebendo aquela ligação. Eu tinha 19 anos. Para você ter uma ideia, o meu salário naquela época era R$ 1.800. Dessa compra, eu ia receber R$ 4.500. Que eu estava fazendo um orçamento ali de R$ 45.000 dessa compra. Esse era um valor baixo que eu fazia de compra, tá? Ou seja, eu ia ganhar quase o triplo de uma única coisa, de uma única compra. E eu comprava aquilo todo mês. Eu, na ligação, sem acreditar naquilo, eu falei o seguinte: pois é, se você tivesse pegado esses 10% e colocado como desconto, eu ia ter comprado. E eu ia fazer a coisa certa. Como você fez isso, eu te peço um favor. Nunca mais volte a me ligar e não me envie mais cotações. No outro dia, eu cheguei, meu chefe, Murilo na época, falei: Murilo, queria te contar o que aconteceu. Assim, 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 assado. Qual foi a reação dele? E eu nem precisou dizer pra você, né? Olha, se o comprador fizer essa proposta, não aceite. Porque muitas cartilhas de ética das empresas falam isso, né? Não aceitar nem agenda, nem caneca, nem caneta, às vezes. Tá dentro do compliance, né? Do De grandes compliance. empresas. Então, eu nem precisou falar isso pra você poder você fazer o que era o certo. Mas esse é uma situação, infelizmente, comum nesse mercado de compra e venda das empresas. Mas eu já passei por diversas situações, como um colega falando assim, ó, puxa o tapete daquele outro. Fala que você não ouviu. Fala que você ouviu. Vamos fazer essa coisa errada. E a minha resposta sempre foi não. Porque eu sou um cara que eu nunca negocio princípios e valores. Eu valorizo demais o meu travesseiro. E a minha cabeça não ia deitar e minha consciência ia ficar leve se eu fizesse esse tipo de coisa. Você tira a minha paz. É caro demais. Então, assim, na minha visão, você não precisa pegar atalhos ou fazer coisas erradas para atingir o que você quer. E o destaque nem sempre por aquilo que vem, por aquilo que você faz. Muitas vezes vai vir por o caminho que você deixa de fazer. Os nãos que você dá pode fazer você se destacar. Porque, quer queira, quer não, essas histórias, elas aparecem em um determinado momento. As pessoas vão ficar sabendo de um atalho, de você ter feito a coisa errada, ir para um caminho diferente. E às vezes é simples. Não precisa você negar um, entre aspas, suborno de uma compra. Às vezes está em você responder o ponto errado, às vezes está em você aceitar um negócio errado, às vezes você está em um determinado relatório e você, deixa eu botar esse relatório assim. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. O destaque ele vai vir com o tempo. Você pode encurtar ele por todas as estratégias, mas ele não vai vir se você deixar de fazer a coisa certa. Tem uma frase que é legal: não existe caminho certo para fazer a coisa errada. Muito bom. E você sair, digamos assim, você teve muito destaque nessa empresa, foi chamado para outra empresa, você sair com as portas dessa empresa aberta é muito gratificante, né? Porque saber que aquela pessoa deu tudo de melhor dela, tá saindo realmente porque foi outra proposta, porque senão a empresa queria que ela ficasse, porque ela se destacou naquele ambiente e ela sai com a consciência tranquila e é muito bom sair com essa oportunidade aberta. Sabe o que aconteceu? Essa empresa patrocinou o nosso último evento que aconteceu. Você já fora, já empreendendo, já... Tem quantos anos que eu não trabalho lá? Há muito tempo, né? Acredito que eu saí em 2014. 10 anos que eu não trabalho lá. E eles patrocinaram nosso último evento. Exato. Então isso pra mim não tem preço. Eu fico emocionado porque não tem preço. Tem coisa que não tem preço. Isso é uma delas. E imagina se eu construo uma imagem, aceito, entre aspas, essa situação, eu ganharia ali naquele mês e o resto. Qual seria o peso na minha consciência disso? Então, a gente tá chegando até numa parte emocional, né, do episódio. Foi muito direto, muito prático, muito objetivo, mas o destaque ele não pode ser o caminho buscado todos os dias. O caminho buscado todos os dias está em você ir para o teu trabalho, cumprir a tua missão profissional, impactar outras pessoas, como consequência do teu trabalho sendo bem feito, não fazendo só o possível, fazendo o teu melhor todo dia, o destaque ele vai chegar. Óbvio, você pode encurtar ele com todas essas estratégias que eu trouxe aqui. Tem diversas outras que eu compartilho nos meus programas, nas minhas palestras, onde eu falo que você precisa ser a solução para a sua posição no teu trabalho. Não adianta você pensar em promoção se você não está sendo a solução para a tua posição. Essa é a palestra que eu tenho mais feito nas empresas. Seja a solução para a sua posição. E o destaque vai ser o meio para isso. Mas ele não pode ser o foco absoluto disso, para que você não se perca no caminho.
Excelente. Finalizei as minhas perguntas e eu acho que vai agregar muito, muito, muito pro pessoal. Quem anotou, principalmente, porque pode colocar em prática, não tudo de uma vez só, mas coisas pequenas que fala, caramba, esse daqui eu não tinha nem pensado. Uma coisa tão do dia a dia que eu nem tinha pensado. Então, eu acho que vai impactar muita gente e vai ser importante para quem quer os últimos 6 meses, 7 meses do ano diferente, né? Com resultado diferente. Chegar em dezembro comemorando dia 31, todas as conquistas. Perfeito. Ainda dá tempo. Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu quero falar com você agora no final desse episódio. 2 coisas. Com certeza tem alguém que você conhece que precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Com certeza você conhece 2, 3, 5 pessoas, ou até grupos no WhatsApp, que você conhece e fala o seguinte: essa mensagem precisa chegar para essas pessoas para que elas consigam se destacar ao mesmo tempo com integridade, com valor. Porque eu acredito muito nisso. Eu não acredito nos profissionais que querem uma carreira imediata focando no dinheiro. Eu não acredito nisso. Tanto que eu não prometo, seja um profissional com tanto de dinheiro. Eu acredito numa carreira com um propósito, numa carreira com um protagonismo, onde você entrega performance. E a consequência disso é o teu crescimento, o teu destaque, o teu reconhecimento. Então envia para essas pessoas. Segunda coisa, se você ouviu esse episódio e você quer assumir o destaque, crescer ainda nesse ano, eu vou colocar o meu time à tua disposição para construir o teu plano estratégico de destaque de maneira gratuita. Eu vou separar 30 minutos de um especialista do meu time para entender o teu momento profissional, definir as estratégias, montar um planejamento para que você consiga executar, se destacar e crescer. Aqui embaixo vai estar um link da pessoa do meu time para que você vai falar com ela. Você vai falar o seguinte: acabei de ouvir o podcast, quero acelerar a minha carreira. Ou, acabei de ouvir o podcast e eu quero levar essa mensagem para minha empresa. Você também vai falar com alguém do meu time para que a gente possa conversar sobre uma possível palestra na tua organização. Mas o que eu falei hoje é como você assumir o destaque. Mas o que eu quero finalizar aqui é o teu crescimento, o teu destaque só depende de você. Não seja o limite ou a barreira para isso. Faça acontecer, acredite em você e conquiste os seus sonhos. Porque é o teu trabalho que realiza os teus sonhos na tua vida profissional e na tua vida pessoal. Até o próximo episódio.